Ô, boa noite, Chave. Como você tá? Você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem. Viu, Chave? Igual nós vai falar aí do Rio Nilo e as pirâmides do Egito, essa imagem que você tá olhando aí de cima, ó, você tá vendo o Rio Nilo. Se você reparar nessa imagem, você vai ver que o Rio Nilo, ele tem um formato da Via Láctea. Por que que ele tem o formato da Via Láctea? Porque quando houve o dilúvio, mencionado nas escrituras, o Criador abriu as janelas do céu e passou, veio as águas primordiais e o plasma entrou também. Só que o plasma ele chegou primeiro que a água. Tanto é que o plasma, quando ele tocou na Terra, se você pegar aqui, ó, o Rio Nilo parece uma flor, ó. Você vê aqui a ramificação dele e quando chega lá, ele começa aqui ele termina aqui no Sudão, não é? Tem como Isso. você voltar aqui no finalzinho dele? Sim, sim, aqui. Ó, aí pra você ver, ó. Aí é o final do Rio Nilo, bem dizer, né? Ó, você vê que ele vai diminuindo até de tamanho. Aí eu acho que deve ser Sudão, não é? É, aqui é o Sudão. Fronteira com. Vai subir no Rio Nilo para você reparar. Ó. O que que aconteceu? Quando essa água e esse plasma passou pelo firmamento, deixou uma cicatriz no firmamento. Qual que é a cicatriz? É a Via Láctea. E quando ele tocou na Terra, ele também deixou uma cicatriz. Tanto é que ele foi percorrendo, tá vendo o plasma sendo percorrido? Ó? Só que aí o que que acontece? Ó? O dilúvio. Por que que houve o dilúvio? Porque estava havendo uma corrupção genética gigantesca. Só que o outro fator do dilúvio era desligar as pirâmides, porque os Atlantes tinham ligado ela de novo. Por que que eles ligaram a pirâmide de novo? Porque eles estavam eles queriam que o tempo Cronos, porque o Kairos ele diminuiu o Aion para você ter o Cronos, mas eles queriam um Cronos maior. Eles queriam que o dia fosse maior, porque eles lutam pelo tempo agora. Então, o que que aconteceu? Lá nesse pontinho vermelho, tem como você abaixar lá? Você pode ver que o plasma veio percorrendo, ó. Aí, até chegar nesse, quem que tá aí? Não é as pirâmides que estão aí? Sim, aqui estão as pirâmides. Ó, mostra pra você ver, ó. Aí tá as pirâmides, ó. Tá vendo, ó? A pirâmide de Gizé, você sabe o nome das outras duas? Essa aqui maiorzona é a de Gizé, depois tem a de Cafre aqui e aqui é É. Menkaure. Isso tá em inglês os nomes aqui, né? Em português Tanto é que é. as pirâmides, ô Chave, ela é considerada o centro do terceiro relógio. Eles construíram ela está construída no vórtice do Sol de baixo. Então, só para você ter uma noção disso, o que que significa isso? Tem como você levantar a imagem agora? Sim, sim. Para mostrar o Rio Nilo de novo? Para mostrar aquela cicatriz do plasma? Aí, ó, o ponto vermelho é onde está as pirâmides, não é? O Exatamente. plasma, quando ele tocou nessa pirâmide, que ela estava roubando energia da Terra e mexendo no firmamento. O que que aconteceu? O plasma tocou nela. Quando o plasma tocou nela, ele desligou ela. E você pode ver que ele abriu igual uma flor, ó. E se você reparar, você vê que existe verde aonde esse plasma abriu. Por quê? Porque esse verde aí, ó, aonde o plasma toca, a natureza vem 9 vezes mais forte. É a construção, ele consegue reconstruir. É o que está acontecendo hoje na inversão. O que que a inversão está fazendo? Hoje você está vendo, primeiro você viu chover no continente, no deserto do Saara, no continente africano, aí você está vendo granizo, está vendo neve, porque é o plasma. O plasma ele está reconstruindo a Terra. É por isso que o plasma tem o formato de um hominho. É como se o Criador estivesse andando pela Terra. Isso você vê, ó. O plasma tocou na pirâmide, desligou ela, o Criador desligou ela. E ele abriu, o plasma abriu, ó. E onde ele abriu, você vê que você tem vegetação. Aí é uma cicatriz na Terra do dilúvio, né? Dizem que na população do dilúvio era 2 bilhões de habitantes, hein? Só passou 8, só salvou 8. Olha o padrão de justiça do Criador, hein? De 2 bilhões, só 8. E da terra prometida, né? Ele tirou 2 milhões, né, de hebreu e só 2 que viu a terra prometida. Então a gente tem que pensar hoje, até em relação ao oba-oba que existe, né? Porque não é brincadeira, não. Tem que buscar mesmo santidade, arrependimento, crer no sacrifício do madeiro, né? O Messias é o único caminho. Então você vê aí a força do plasma, hein?
Então o plasma desceu ali, desligou a pirâmide, né? E depois espalhou aqui, né? Espalhou, porque a pirâmide, e pra você ver que construção que os Atlantes fizeram através dos anjos caídos, olha para você ver que mesmo assim não destruiu ela, hein? É verdade, né? Destruiu ela assim no sentido de funcionamento, mas em sentido do prédio, ela tá do monumento, ela tá aí até hoje, né? E essa Sim, região aí que eles constroem as pirâmides, ela é o paralelo 33, né? Que você pode jogar tanto 8 graus para cima como 8 graus para baixo. Isso aí é a pedra azul, aí é considerada a coluna da Terra. Tanto o 33 Norte como o 33 Sul, eles são coluna da Terra. E essas rochas, elas não são identificadas por nenhum aparelho de medição e nem achada, porque elas têm aquela propriedade de isolante, elas são isolante elétrico, entendeu? Ou nem satélite acha ela. sim, sim. É É interessante mencionado isso também. no livro dos Atlantes. É interessante também que essas pirâmides aqui, elas estão na mesmo. Elas estão ligadas com a constelação de Orion, né? Elas são na mesma direção aqui, né? Elas são ligadas na constelação de Órion para ele identificar. Quando o Órion está descendo 58 graus em relação às pirâmides, ele sabe que o relógio vem vindo de 12 para 6. E quando o 58 está subindo, quando a constelação, as Três Marias, estão subindo, que ele consegue identificar no relógio que o ponteiro está indo de 6 para 12, entendeu? Subindo é de 6 para 12, que seria da constelação de Leão para Aquário. E quando está descendo, em relação às pirâmides, as Três Marias, aí significa que o ponteiro está indo de Leão para Aquário, é invertido, tá? De 6, não minto, de Aquário para Leão. De 12 para 6 é de Aquário para Leão. E de 6 para 12 horas no relógio é de Leão para Aquário. É o que a gente está caminhando hoje. Por isso que você vê aquele relógio do fim do mundo, né? Que eles ficam, não é eles não analisam aquele relógio, o relógio do fim do mundo, que sempre é mostrado para a humanidade, não é baseado em fatos geopolíticos, é baseado aos 58 graus das pirâmides. Entendeu, Chaco? Sim, o relógio, na verdade, ele tá no céu, né? No zodíaco, né? É isso aí, está no firmamento. E eles alinharam essa pirâmide no relógio. Ela é o ponteiro, ela é o ponto fixo, só para você ter uma noção, hein? A pirâmide de Gizé é o ponto no terceiro relógio, tá? Porque a Terra é a terceira Terra, né? Ela está deslocada, então você tem aí o ponto fixo do relógio. É muita. Eu fico assim, a tecnologia que esses anjos caídos usaram é impressionante, cara. Só que eles querem estar sempre a um passo à frente do Criador, mas não consegue. Criador é o Criador, né? Criatura é criatura. Sim, e eles tinham uma tecnologia muito superior à que a gente tem atualmente, né? E o que pregam pra gente, que a mídia prega pra gente, que a gente aprende nas escolas, é que o povo antigo lá não sabia de nada, né? Eles andavam descalço, né? Caçava os animais lá com arco e flecha e é isso a ideia que eles passam pra gente, né? E não é nada disso. Eles tinham tecnologia muito avançada. E muito mais avançada. Nós não chega nem aos pés deles. É que eles estão soterrados pelo tempo, né? Eles estão destruídos, bem dizer, né? Mas é uma guerra que vai culminar o final agora, né? Vai ser feio o negócio. E Você vai. essas pirâmides aí, eles fizeram. Teve um grupo de cientistas russos que tiveram aí nessas pirâmides fazendo medição. Até hoje, elas têm energia, você acredita? Elas ficam liberando energia. Porque pirâmide foi fabricada. Qual que é o intuito de você fabricar uma pirâmide? Elas são fabricadas para desacelerar o tempo. É isso. A guerra, as pessoas não perceberam uma coisa. A guerra é por tempo. Tanto é que quando está lá em Apocalipse, fala assim, ó, ai dos que estão na terra e ai do que estão no mar. Quando fala ai do que estão no mar, eu não acredito que seja que está falando para os animais de vida aquática. É tubarão, baleia, peixe, tartaruga. Tem alguém lá, né? Eu vou ser franco na minha opinião, é a Atlântida. Porque ai dos que estão na terra e ai dos que estão no mar. E aí depois é mencionado assim nas escrituras. Porque Satanás é o diabo, né? O diabo tem pouco tempo. A guerra é por tempo. Eles estão lutando por frações de segundo. Porque eles sabem que eles vão para um juízo final, né? Sim, sim. É E interessante.
Você vai comentar do labirinto ou deixa pra uma próxima? Depois eu acho que o labirinto podia deixar para uma próxima, porque o labirinto dá para falar muita coisa do labirinto, né? É, né? O É labirinto, na verdade. realidade, é um computador quântico, né? Sim, sim. Que eles ligaram ele na Terra, porque através do labirinto é que você cria o relógio, né? Que foi depois o relógio do criador, o formato, eles tiraram daí, eles deixaram escrito aí na parede do labirinto, né? É. Só que nós, que estamos na Matrix, eles não passam nada para nós, né? Nós somos, como que eu poderia falar? Pobre mortais humanos, vamos falar assim, né? Eles veem nós assim, né? Sim, exatamente. Mas isso, se você reparar, ó, então, não sei se dá pra, aí, essa imagem, deixa essa imagem, ó. Aham. Aonde está o ponto vermelho é visível. Tanto é, ô Chave, que essa cicatriz tem até na Lua. A cicatriz do dilúvio, porque a Lua ela é translúcida e plasmática. Ela registra qualquer atividade de plasma, ela registrou. Essa marcação você tem na Via Láctea, que quando passou a água do dilúvio e passou o plasma. Você tem na Terra, que é onde você está mostrando, e você tem na Lua. E para você ter uma noção, ó, o pontinho vermelho onde está as pirâmides. Quando bateu nela, abriu igual uma flor, ó. Tá vendo? É visível. Então, o dilúvio foi também por causa da corrupção genética. E por que que houve essa corrupção genética gigantesca? Porque o diabo ele tinha noção do relógio. Ele sabia que era uma volta no zodíaco, é 25.920 anos. Só que de uma catraca a outra é a metade do tempo, vai dar 12.500 e alguma coisa. Então, quando ele iniciou a Terceira Terra, ele sabia que ele tinha 12.500 anos no mínimo, sem interferência do Criador. Só que ele não imaginou que o Criador ia quebrar o visor do relógio. Essa é a verdade. Ele trincou o domo elétrico, né? A água passou, então ficou essa marca. Por que eu falo que o dilúvio não é inversão magnética? Porque se fosse inversão magnética, quando você desliga e liga de novo, o firmamento ia vir sem a Via Láctea, entendeu? Por que que o pai deixou a cicatriz lá? Para quando as pessoas olhar, saber que já teve juízo, vale duas vezes, vem dizer, e vai ter outro, né? Porque Sim, nós já é. passou por duas inversão. Vai vir a terceira. O segundo não foi inversão, né? O segundo ele desligou o relógio, ele deixa o relógio desligado, porque quando inverte, a água desce. Na primeira terra, Chave, não tinha água, entendeu? Era céu vermelho, não tinha água. E se ele tivesse invertido a corrente na segunda inversão, eu estou falando isso no modelo dos Atlantes, viu, Chave? Estou fazendo um raciocínio em cima do modelo dos Atlantes. Quem segue o seu canal, segue o meu, tem noção do que eu estou falando. Se Sim, você sim, chegou sim. aqui, caiu, desculpa a expressão, caiu de paraquedas nesse vídeo, você vai ter que assistir tanto o canal Chave Mestra, canal Exu, o canal Relógio do Criador, depois tem esse novo canal do Chave, para você ter uma compreensão do que eu estou falando. Então ele desliga o relógio, tinha completado uma volta no zodíaco, por isso que ele poderia desligar o relógio. Ele deixou desligado 5.908 anos, que hoje, se você for fazer pesquisa, que nem os geólogos fizeram pesquisa nas rochas, eles acharam, eles falam que é uma amnésia geológica. O que é uma amnésia geológica? Não encontrou magnetismo nas rochas. Então, não houve campo magnético nem magnetismo na Terra, porque o Criador desligou. Ele ligou de novo, quando Adão e Eva pecou, lá no terceiro céu, é trazido na terceira terra, né? E inicia a nossa época, né? Então, eu acho legal isso aí, porque mostrando assim, ó, dá para comprovar, ó, o plasma é igual uma flor, ó. Mas isso daí que você falou, tipo, não tinha água, aí acho que, tipo, não tinha tanta água no planeta, né? Agora, tipo, água acho que tinha, né? Porque ó, Não, a não história tinha de água, céu Atlântida. vermelho, você não precisa. A história de Atlântida que Platão conta era que tinha um reino lá que tinha várias camadas cercada por água, Não, né? mas deixa eu falar uma coisa para você. Na primeira terra, você não tem Atlântida. Atlântida só é criada na segunda terra. Você Aham. tem a cidade de Atlântida, mas você não tem o povos Atlantes. Tanto é que, por que você não tem o povos Atlantes? Porque a água, na primeira terra, você só tem a raça polar e você tem depois a hiperbórea. A hiperbórea já é uma corrupção genética. A raça polar era um povo de luz. Quanto mais você vai se aproximando do Aion,
mais seu corpo vai adentrando as dimensões que você foi. Como que eu falo? Conforme você adentra a Matrix, o seu corpo vai ficando denso, você vai ficando com mais matéria. No modo de falar, conforme você vai saindo da Matrix, seu corpo vai se tornando luz. Por isso que no arrebatamento, nossos corpos serão transformados, entendeu? Então, Tanto é mas onde que por que entra a por parte que da que água Lúcifer nisso? que não, quando veio a água, você vai ter os abismos. E aí Lúcifer quis ter conhecimento dos abismos. Então o que ele fez? Ele desenvolveu os Atlantes. Por que os Atlantes conseguiu passar a segunda inversão? Porque eles ficaram na água. E por que eles passaram o dilúvio? Porque não tem juízo nas escrituras sobre o mar. Você reparou isso? O dilúvio não teve juízo no mar, então eles Não, conseguiram mas passar. a parte que eu não Agora entendi não, é, porque, ó, a parte que eu não entendi nessa pode falar, história aí é onde que tava a água. Tipo, você falou que não tinha água, né? A água estava o céu começou a embaixo, formar a onde? água estava embaixo, o céu azul estava embaixo. Quando houve a inversão magnética na primeira Terra, tanto é que eles Então, não, peraí, mencionam no então só livro pra me dos entender, Atlantes, só pra me entender. Então, a primeira terra lá é tudo continentes sem céu vermelho, oceanos, com tudo continente sem e sem oceanos, rio. e sem vida, sem nada, certo? Você só tem as construções das cidades e o céu é vermelho. E o jato de plasma é de baixo para cima. Então você vê os céus. No céu vermelho você vê o céu. É Quando luz. veio a primeira inversão lá, e aí que trocou a polaridade, aí encheu de água, é isso? Só pra me entender seu Aí o que raciocínio. aconteceu? O céu vermelho, é isso aí, ó. O céu vermelho desceu para baixo e o céu azul vem para cima. Quando o céu azul vem para cima, o que acontece? Os Atlantes menciona que você tem a água voltando. Tanto é que eu vou dar um exemplo que nós estamos dentro de uma inversão. Eu não estou colocando data de inversão, mas nós estamos na estação. Essa é a verdade. A gente chegou na estação do fim do mundo. Né? A estação, qual que é o propósito meu? Mostrar que você chegou na estação, mas vamos por parte. Quando houve a primeira inversão, o que acontece? Os Atlantes não, quem menciona é Hiperbórea. Os Atlantes escreveram porque eles participaram da Segunda Terra, agora eles buscar a história, e eles que comandavam tudo. Mas eles são híbridos, não tem nada de gente boa aí, tá? Aí não tem tudo, é tudo gente ruim. Eles são híbridos e você tem anjo caído, você tem todo mundo aí no meio da história, porque a antiga serpente, ele caiu com um terço dos anjos. Mas aí você vai perguntar também, é bom deixar claro aqui, que tem pessoas que perguntam assim para mim, mas onde está isso nas escrituras? Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 e 2. Tanto lá que o Criador fez os céus e a terra. E depois, no segundo versículo, o espírito do Criador, né, de Alro, pairava sobre as águas. Então, cadê a terra que ele fez? Se ele está pairando sobre as águas. É porque a terra já tinha sofrido um juízo, um tohu vavohu em hebraico. O que é um tohu vavohu? Sofreu juízo, desolação. Por isso que o espírito do Criador pairava sobre as águas. Agora, voltando lá na primeira terra, lá na primeira inversão. Quando houve a primeira inversão, eles mencionam que começou a aparecer a água. Eles ficaram assustados, eles não conheciam água. Imagine começar nascente, barulho de água, deve ter sido assustador. E qual que é o exemplo que eu falei que eu ia falar de agora? O exemplo de agora é quando você pegou os rios da Europa secando. E o rio da China, o maior rio da China, secou em 8 dias. É brincadeira? Você acha que ele secou por quê? Isso é uma demonstração que o Criador está fazendo para as pessoas buscar santidade e arrependimento. Agora vai ter inversão, vai ter o céu azul vai descer e o céu vermelho vai subir. Então não é que as pessoas vão morrer de sede. Pós-inversão, nos meus estudos, você vai para a última semana de Daniel. Então a água ela vai sumir gradativamente durante esses 7 anos, ela vai secar. Tanto é que quando você lê lá em Apocalipse, novos céus, nova terra, e o mar já não existia mais. Entendeu? Certo, interessante. É bonito demais as escrituras. E aí você vem, aí teve a criação da Atlântida, e aí o que aconteceu? Aí você vai falar para mim, mas por que a água não sumiu na segunda inversão? Porque o zodíaco tinha completado 25.920 anos.
Então, o que ele pôde fazer? Ele pôde desligar o relógio e ligar no mesmo sentido. Porque se ele tivesse ligado num sentido contrário, a água tinha descido. Entendeu? Ah, sim. E Adão e Eva vão ser colocados na terceira terra. Ele é dono do aion, ele é dono do não tempo. Ele sabe tudo que vai acontecer. E aí o que aconteceu? É colocado Adão e Eva e agora nós estamos indo para a terceira inversão. E agora a água vai sumir. Mas é algo gradativo, não é que vai sumir de uma vez, você vai passar cedo. Quem passar a inversão vai ver o mar começar a diminuir, vai secando tudo. Tanto é que por que a indústria cinematográfica, eu não sei o nome direito, se eu falar errado, você me fala, é Mad Max, não é? O filme lá, Mad Max? Aquele, Mad Max. Não tem água, concorda comigo? É, parece que eles gravaram Até o aqui, ó, filme no mostra. Sudão. Só areia. E para você ver aqui, ó, aí o que acontece? Começou a terceira terra, esses anjos caídos, eles acham que eles tinham a compreensão do relógio, achou que ia durar 12.500 anos para poder acontecer uma inversão, para eles poder bater de frente com o Criador. Por que eles fazem sempre corrupção genética? Porque eles têm duas saídas. Eles podem sair pelo seu DNA e eles podem sair pelo firmamento. Pelo firmamento eles não estão conseguindo. E pelo DNA, sem tocar no assunto, a gente sabe o que está ocorrendo, né? Então é muita coisa. Concorda comigo? Sim, sim. Mas acho que esses outros detalhes a gente deixa para um próximo vídeo, né? Senão vai ficar muito longo. Então, depois da conversa mais vezes, mais assunto, né? Vai fazendo esses bate-papo. Tá Sim, com bom? certeza. Tenho certeza que o pessoal deve estar gostando aí. Tem muita coisa aí pra gente falar. No assunto é o que não falta. Tem às vezes esses negócios do som, é porque o Chave tá nos Estados Unidos e eu tô no Brasil. E às vezes dá um pouco dessa, né? O áudio meu fica ruim, não é assim? É, às vezes acontece dar uma falhadinha aí, mas tenho Mas certeza que tamo vocês junto. vão conseguir ouvir bem aí. Shalom então, viu, Chave? E um shalom pra todo mundo aí. Tamo junto. Shalom, Chave. Tamo junto, gente. Até a próxima. Obrigado por assistirem.